Noite, boa tarde, bom dia. Não sei em que horário vocês irão abrir esse vídeo, em que horário vocês vão acessar esse conteúdo, mas quero já dizer de antemão que eu estou muito satisfeito e muito feliz em revê-los, mesmo de um modo virtual, né? Eu espero que vocês estejam bem, estejam todos bem nesse momento de quarentena, que estejam todos com saúde, estejam resguardados, estejam em suas residências e principal, né, que já que o nosso foco é estudo, é papiro, que vocês estejam aproveitando, otimizando o tempo de vocês dentro de casa, que vocês estejam separando esse tempo para organizar o conteúdo de vocês, rever matérias, conteúdos já abordados aqui durante o nosso curso presencial, colocar a matéria em dia, fazer o organograma. Esse período de quarentena é uma coisa horrível, né? Porque tem afetado a nossa saúde, nacionalmente, mundialmente falando, mas tem ajudado a gente a estudar mais, né? O cara que sabe estudar, o cara que está preparado, que está focado, ele está sabendo aproveitar esse tempo e com certeza ele está aproveitando muito essa quarentena, né? Eu tenho relatos de alunos que estão estudando aí mais de 6 horas por dia, estão conseguindo correr atrás do conteúdo, estão revisando, estão correndo atrás, estão conseguindo colocar a matéria, adiantar a matéria. Então já é um ponto super positivo e eu espero que todo mundo esteja nesse ritmo. Tá bom, pessoal? É a primeira vez, tá? Vocês são privilegiados por isso. É a primeira vez que eu gravo um vídeo num canal do YouTube falando um pouco, sei lá, eu sou muito acanhado, sou muito tímido, eu não gosto disso, detesto isso, mas, né, a gente tem um compromisso com vocês e a gente nunca vai deixar vocês na mão. A gente vai fazer o que for possível, quebrar paradigmas aí, fazer o que for possível para levar o conteúdo até vocês, tá bom? O nosso conteúdo, né, eu já disse no grupo do WhatsApp que ia ser função afim, função do primeiro grau. O conteúdo vocês já sabem acessar. O professor Ricardo Carvalho já deu o bizu lá, é só acessar o canal do YouTube. Aí tem a senha, tem um login. Vocês entrem lá, já tem conteúdo novo, conteúdo disponível do professor Duarte, que ele me deixou na mão, que ele gravou um vídeo e não botou a cara a tapa, né? Esse cara é safado. Eu vou ser o primeiro cara a pagar esse mico. E é só ir lá e acessar. E é tranquilo, pessoal. Estudo aqui vai mudar um pouquinho porque é o seguinte, eu não vou poder saber como é que vocês estão aí, do outro lado. Se vocês estão entendendo, se você não está entendendo, eu não vou estar olhando direto na cara de vocês para saber se vocês estão com aquela cara de paisagem, que estão entendendo o conteúdo ou não. Mas enfim, vocês vão olhando o vídeo, vão dando pausa, né? Eu já disponibilizei a primeira parte do livro da banca, que é o livro do Dante. Então vocês vão olhando o livro ali, olha um pouco, para o vídeo, dá uma estudada, olha o que eu estou falando, lê o conteúdo, para um pouco de estudar, dá play no vídeo, e é um conteúdo que vai ficar salvo. Então é uma coisa que muita gente às vezes não tem esse privilégio. Então vocês vão ter um vídeo salvo no nosso curso e podem ficar tranquilo. A sistemática do curso é dar essas videoaulas e depois a gente rebater tudo isso no presencial. Então a ideia aqui, no nosso conteúdo de hoje, é eu fazer uma breve explanação sobre o tema de função afim e depois na aula eu vou chegar mais a fundo, vou trabalhar com mais questões, certo? Eu vou trabalhar em cima das provas anteriores da ESA que falam sobre esse assunto, mas hoje nessa videoaula eu vou fazer uma breve introdução. Eu vou estar norteando vocês para um estudo, para aquela pessoa que não sabe que vai estudar durante a semana, tá aqui um assunto muito bom para estudar, tá? Sem me alongar mais, vamos começar. Então o assunto da aula de hoje, função do primeiro grau. Função do primeiro grau aparece em duas formas para vocês, que está lá no edital, lá na bibliografia do Dante, do Giovanni e do Iese. Ou vai vir função do primeiro grau, ou, eu até circulei aqui de verde, para vocês entenderem bem, ou função afim. Então na prova da ESA, se aparecer função do primeiro grau ou aparecer função afim, é a mesma coisa, tá? Não se assustem, não se apavorem, não acha que é pegadinha. Função afim, função do primeiro grau tem exatamente o mesmo significado, tá bem? Então a função afim, ela vai vir dessa forma aqui. Isso aqui eu já vou bater, já vou explicar para vocês, tá? f de x igual a vezes x mais b.
a gente vai entender o que que é o A, o que que é o B, o que que é o X, o que significa o F de X, isso tudo aqui a gente vai entender. Só vamos partir para um exemplo básico, né, uma introdução básica, que eu gosto muito de fazer quando eu falo assunto de função afim ou função de segundo grau, que é trazer esse assunto aqui para uma forma prática, uma forma do cotidiano, uma forma que a gente vê no dia a dia. Então, digamos assim, ó, todo mundo aqui já pegou táxi ou conhece a sistemática de um táxi, né, na cidade, nas grandes cidades, seja lá qual lugar que for. Então sempre funciona assim, ó. Quando você vai pegar um táxi, você sempre vai entrar no táxi, você vai pagar um preço fixo, né? Você entrou no táxi, você já está devendo ao taxista um valor, porque é o preço de você usar aquele automóvel. Então você vai pagar um preço fixo mais um valor por quilometragem. Tá entendendo o que eu tô falando? Então é mais ou menos desse jeito assim, ó. Digamos que aqui nos taxistas de São Luís Gonzaga, eles cobrem pro corredor, né, pro cara que vai fazer a corrida, a seguinte maneira: o preço da viagem é dado pelo preço fixo da corrida. Aí digamos que ele cobre R$15 só por você entrar no táxi. Por exemplo, eu peguei o táxi ali na Praça da Matriz e eu quero que ele me deixe ali na Cícero. Quanto que eu pagaria? Tu não vai andar nem 500 metros, não é verdade? Então tu já começar a pagar R$15. Só de sair da Matriz para Cícero, o preço mínimo é R$15. Então o taxista ele cobra R$15, mas aí digamos que seja lá nas grandes cidades chamado de bandeira, né? É quanto que ele cobra por quilometragem andando. Então digamos que ele cobre R$5 a bandeira, ou seja, além desse valor fixo, ele vai cobrar R$5 por quilômetro. Então 5 vezes a quilometragem. Por exemplo, se eu andei 1 quilômetro, eu teria aqui 5 vezes 1, daria 5. Se eu andei 2 quilômetros, eu teria 5 vezes 2, R$10. Se eu andasse 3 quilômetros, 5 vezes 3, 15 e por aí vai. Então, vamos aqui calcular através desses exemplos, né? Vamos fazer uma simulação. Digamos lá que o Zezinho andou 2 quilômetros. Quanto que ele vai pagar no final na corrida do táxi? Então, se ele andou 2 quilômetros, ele vai pagar o seguinte: vai ser o R$15 da corrida mais R$5 vezes a quilometragem. Que quilometragem corresponde ao que Zezinho andou? 2 km. Então 5 vezes 2. Acabou. Aí aqui a regrinha básica, é a álgebra, né? Eu tenho um número, tenho uma adição e tenho uma multiplicação. A gente sempre resolve primeiro a multiplicação, né? Não vamos chegar aqui e cometer o erro de somar 15 com 5, dá 20, e depois multiplicar por 2, falar que é 40. Errado, cuidado com isso aí. Primeiro multiplica, depois soma. Então vai ficar 15 mais 5 vezes 2 dá 10, 25. Tá? Então assim, ó, se o Zezinho pegou o táxi e andou 2 km, no final da corrida ele vai pagar R$25. Entenderam? Vai ser exatamente assim que a gente vai trabalhar as questões de função afim. Certo? A única coisa que eu fiz foi pegar um exemplo e pegar o assunto da função afim e trazer para uma forma prática, para que a gente conheça, a gente entenda, a gente consiga assimilar com o dia a dia, com o nosso cotidiano. Um outro exemplo. Eu vou um pouco mais longe, né? Digamos que eu saia daqui e vá para uma cidade que fique distante de São Luís 70 km. Então eu quero andar 70 km. E eu vou de táxi. Eu vou com esse taxista aqui. Quanto que eu vou pagar no final da corrida? Vai ser o preço fixo, que é R$15, mais R$5 por quilômetro rodado. Então 5 vezes 70. Esse vai ser meu preço final. Entendido? Da mesma forma, ó, álgebra pura. Primeiro eu resolvo a multiplicação, depois eu somo. Então 5 vezes 70 vai dar 350. Então vai ficar 15 mais 350. Somando 350 com 15, 365. Então é mais ou menos isso aqui o que é cobrado na nossa cidade. Então cuidado, né? Se vocês pensarem de táxi daqui a uma outra cidade, a um outro lugar,
que a distância for R$70, vocês conseguem perceber aqui que na prática não vai valer o custo, né? Porque sai muito caro, R$365. Isso aqui enche um tanque e meio, por aí. Então isso aqui seria um desperdício, né? Só se fosse uma situação urgente. Mas conseguiram entender? Vocês conseguiram assimilar, pegar um exemplo do nosso cotidiano e trazer para o assunto de função afim? É assim que vai funcionar o nosso assunto de função afim. Bem prático, bem simples, bem tranquilo, tá bom? Então a função afim, né, vamos trazer agora para a parte teórica, para a parte do Dante, para a parte da bibliografia. E o que é um assunto que pode cobrar na prova da ESA. Função afim, ela vai vir escrita da seguinte forma, sempre assim, f de x é igual a vezes x mais b, tá? O f de x também é chamado disso aqui, ó, y. Então, tanto o f de x quanto o y, eles têm o mesmo significado, têm o mesmo valor. Então, ele pode aparecer de duas formas diferentes, mas que possuem o mesmo significado. Então, eu colocando f de x ou y, é a mesma coisa. É igual o a vezes o x. Então, o a sempre vai ser aquele número que vai estar multiplicando o x, certo? Sempre vai estar multiplicando o x. Aí ele tem três classificações, três nomes diferentes que são importantíssimos saber. A prova da ESA não vai vir cobrando assim, ó, calcule o a da função abaixo. Ele vai vir dizendo assim, ó, calcule o coeficiente angular, calcule a taxa de variação, calcule a taxa de crescimento. Então vocês têm que associar a letra à classificação dela, ao nome dela. Então lá, o número que estiver multiplicando x, ele tem três nomes diferentes, tá? Coeficiente angular, taxa de variação, cuidado com esse nome aqui, é o mais cobrado, taxa de variação, ou taxa de crescimento, tá? Então pode vir cobrando o a nessas três classificações, coeficiente angular, taxa de variação e taxa de crescimento, certo? Sempre vai ser o número que vai estar multiplicando o x, gravem isso. Mas, né, o b na função afim vai ser aquele cara, aquele número que vai estar sozinho, não vai estar multiplicando ninguém, tá? Ele vai estar boiando ali na função, é muito fácil classificar ele. E ele tem apenas um nome, parece passar despercebido, mas não caguem, não negligenciem ele, que ele também é tão importante quanto o coeficiente angular, que é o coeficiente linear, tá? Linear, coeficiente linear. Então, o coeficiente linear é o b, é aquele número que vai estar flutuando na minha função do primeiro grau. Então, olha só, a gente trabalhou aqui com uma função, a gente deu uma função qualquer, que era isso aqui, né? Era o taxista, o preço que a gente paga por andar no táxi na cidade de São Luís Gonzaga, certo? Então, o meu P aqui, no meu exemplo, seria o meu f de x, certo? Seria o valor que eu quero calcular, tranquilo? Aí seria igual a 15 mais 5k. Aí vamos fazer uma perguntinha aqui que pode cair na ESA. Se eu perguntasse assim, ó, se eu jogasse essa equação, essa função do primeiro grau, e perguntasse assim para vocês, calcule a minha taxa de variação nessa função do primeiro grau. Quanto que vale a minha taxa de variação? O que vocês responderiam? Sempre é aquele valor. Aí vamos pensar assim, ó, cara, o professor falou que é sempre aquele valor que vai estar multiplicando por x. E não tem x ali, tem k. Pô, ele bisonhou. Não, não. É sempre o número que vai estar multiplicando a incógnita. Essa incógnita aqui pode ser x, pode ser b, pode ser z, d, m, n, o que o autor quiser. Certo? Eu botei k aqui para fazer alusão à quilometragem, entendeu? Então, ó, calcule a taxa de variação. É aquele número que vai estar multiplicando a incógnita. Quem é o número que está multiplicando a incógnita aqui? É o 5, certo? Então, o número 5 aqui seria a minha taxa de variação. Ou também coeficiente angular, ou também taxa de crescimento. São três termos diferentes, nenhum deles estão errados. Então, minha taxa de variação, meu coeficiente angular ou minha taxa de crescimento nessa equação, nessa função do primeiro grau, vale 5, certo? E se eu perguntasse assim, ó, quanto que vale o meu coeficiente linear? Vocês iam olhar aquele termo que está boiando
tá flutuando na minha função, não está multiplicando ninguém. Quem é o cara que está flutuando, não está multiplicando ninguém aqui na minha função? É o 15, certo? É o carinha que não multiplica ninguém. Então, o meu coeficiente linear aqui é igual a 15. Fechou? Então, é fácil. A gente vai ver aqui que eu vou passar uns exercícios e a gente vai ver como classificar coeficiente angular e coeficiente linear numa função do primeiro grau. Show? Fácil. Até aqui tá barbada, tá tranquila. Só uma introdução básica de função afim. Não tem como se perder. Tá bem? Então, assim, ó. Essa aula aqui eu vou separar ela em dois momentos. Vai ser um momento de introdução, que eu vou explicar, que eu já estou explicando o conteúdo. Aí eu vou dar uma pausa e vou fazer uma segunda parte que eu vou corrigir algumas questões que eu julgo importante para essa introdução que eu dei. Que é umas questões aí do conteúdo da primeira parte do livro que eu mandei para vocês pelo WhatsApp. Certo? Vamos para a classificação de função afim. Então ela vai ter 4 classificações diferentes. Muito importante isso aí, tá? Como é que vai vir na prova da ESA? Assinale a alternativa que representa uma função constante. Ele pode simplesmente tacar isso aí na prova de vocês. Assinale qual das alternativas abaixo apresenta uma função linear. Ou qual é o valor da taxa de variação para que a função do primeiro grau seja uma função de translação. Então tem várias formas diferentes de cobrar esse conteúdo aqui. Então vocês têm que ter, o bizu é esse, ó. Você tem que associar a classificação da função com a condição de existência dela. Ou seja, o que torna aquela função identidade? O que faz uma função do primeiro grau ser linear? O que faz uma função do primeiro grau ser constante? O que torna uma função do primeiro grau uma função de translação? São essas condições de existência aqui que estão em chaves aqui de verde. Ó. Isso aqui, então, vocês têm que associar. Eu falei, por exemplo, função de identidade. Quando eu falar assim, função de identidade, o que vocês têm que passar na cabeça de vocês? Isso aqui, ó. É a primeira coisa. Pô, função de identidade, o que é preciso para uma função ser uma função de identidade? Ah, eu lembro lá que o A tem que ser igual a 1 e o B tem que ser igual a 0. Aquilo que torna... Por aí vai. Tranquilo? Então, sempre que eu falar a classificação da função, vocês associem a condição de existência. O que torna aquela função aquilo que ela é classificada. Entendido isso aí? Então, vamos lá. São 4 classificações. Tá? 4 nomezinhos que vocês têm que gravar. O primeiro, função identidade. Cara, é a mais fácil de gravar. Das 4 aqui é a mais fácil. Porque só tem um exemplo, né? Só aparece uma forma. Que é assim, f de x é igual a x. Vamos lá. Exemplo básico. Tá aqui a minha função. Se eu só olhando essa função aqui, se eu perguntasse assim para vocês, quem é minha taxa de variação? Quem é o número que está multiplicando x ali? Concordam comigo que o número que está multiplicando x é o 1? Ele não está ali. Ele parece que não está ali, mas ele está ali, está camuflado. Olha só. Vou colocar o x aqui um pouquinho mais para o lado, para a gente entender melhor. Tá aqui. Então o número que está multiplicando x é 1. Como é que eu sei que é 1? Calcula aí para mim. Quanto que é 1 vezes x? Aliás, quanto que é 1 vezes qualquer número? Não é o próprio qualquer número? Então 1 vezes x é o próprio x. Então eu não preciso ser redundante, eu não preciso colocar um 1 ali. Ele é desnecessário, certo? Eu não sou obrigado a colocar, mas ele está lá. Ele está lá. O 1 está na frente do x multiplicando ele, certo? Então o meu coeficiente angular, minha taxa de variação nessa função aqui é 1, certo? E quanto que é meu coeficiente linear? Quanto que é o b? Quem é o cara que está boiando ali, não está multiplicando ninguém? Apareceu aqui? Não apareceu. Quer dizer que não tem? Tem. Só que o valor dele é nulo. Olha o porquê. Por exemplo, eu tenho 3 mais 0. 3 mais 0 não é 3? Eu preciso, sempre que eu for representar o 3, eu tenho que colocar 3 mais 0? Não, o 0 eu não sou obrigado a colocar o 0. Eu coloco ele aqui só para vocês identificarem o que ele é. Mas o 0, tanto faz eu colocar ele ou não. Não adianta nada, certo? Então, o meu coeficiente linear, nesse exemplo aqui,
vale 0. Então pronto, ó. O meu A, que é esse mesmo A daqui, vale 1, certo? E o meu B é o 0. Então, função identidade, ela vai ser classificada da seguinte maneira. Meu A, ele só tem um valor, que é o 1. E o meu B, ele só tem um valor, que é 0. Então, função identidade sempre vai ser essa função. F de x é igual a x. Tranquilo? Não tenham medo. Apareceu na prova, qual das alternativas abaixo é uma função identidade? A única resposta é essa aqui. F de x é igual a x. Ou ele podia colocar assim, ó. Lembra que eu falei que o f de x também pode ser chamado de y? Não é a mesma coisa? É a mesma representação. Então eu poderia escrever y é igual a x. É uma função espelho, tá? Esse valor aqui é exatamente igual ao valor de lá, certo? Função identidade. Função linear é a função que o b é igual a 0. Não aparece o 0, certo? Não aparece. Quer dizer, não aparece o b, porque o b é 0. Então, exemplos de funções lineares. F de x é igual a 3x. Nesse exemplo aqui, quanto que vale o b? Se não apareceu ninguém flutuando, ninguém boiando ali, nenhum número, quer dizer que o b é 0. Pronto. Acertei, é minha condição de existência. Olha outro exemplo. E aí? É uma função linear? Claro que é. Porque o meu b é 0. O menos 5/3 aqui é minha taxa de variação. É meu coeficiente angular. É o número que está multiplicando o x. Certo? Achei meu coeficiente angular. Agora, meu coeficiente linear é 0. Ele simplesmente não aparece. Outro exemplo aqui, ó, se eu perguntasse. Essa função aqui, f de x é igual a menos 5 mais 3x. Isso aqui é uma função linear? Não, não é. Por quê? Porque o meu coeficiente linear, o número que está boiando, vale quanto? Menos 5. Meu coeficiente linear aqui é igual a 0? Não, não é igual a 0. Meu coeficiente linear é igual a menos 5. Então essa aqui não é uma função linear. Agora uma pergunta para vocês refletirem. Ó. A função identidade é uma função linear? Prestem atenção. A função identidade é uma função linear? Eu posso afirmar que toda função identidade é uma função linear? O que vocês acham? Olha só, função linear, o b é igual a 0. Basta o b ser igual a 0. Então, qual é a condição da função identidade? O a tem que ser igual a 1 e o b igual a 0. Então, se aparecer o b igual a 0, é certo que a função é linear. Então, está correto. É correto afirmar toda e qualquer função identidade é uma função linear. Porém, tem uma contraposição. Nem toda função linear é identidade. Tá? Faça uma reflexão nisso aí, pense sobre isso, certo? Função constante. Função constante ela é parecida com a função identidade, certo? Só que quem vai zerar a função vai ser o coeficiente angular, minha taxa de variação. A melhor maneira de vocês decorarem função constante é o seguinte, vai ser f de x é igual um número, certo? Vai aparecer só um número lá do outro lado da igualdade. Exemplo, f de x é igual a 8. Né? Do lado de lá da igualdade não apareceu um número? Apareceu, que não é 8, certo? Pronto, função constante. Terminou aí. Outro exemplo. F de x igual a raiz de 3. Do outro lado da igualdade não apareceu um número? Apareceu. Pô, raiz de 3 é um número. Né? Não vão se assustar, né? Não vão achar que isso aqui não é um número. Claro que é. A gente viu conjuntos que isso aqui é um número. Tranquilo? É um número o quê? Lembram lá da aula de conjuntos? É um número irracional. Mas é um número. Não deixou de ser. Certo? Raiz de 3 é um número. Então isso aqui é uma função constante. Basta o a ser igual a 0. Se eu fosse escrever toda essa função para vocês entenderem, eu poderia escrever assim, ó. F de x é igual a raiz de 3 mais, olha só, 0 vezes x. Tranquilo? Tá errado escrever isso aí? Não tá errado. Porque 0
vezes x dá quanto? 0. A raiz de 3 mais 0 dá o próprio raiz de 3. Então, tanto faz eu escrever isso aqui ou não. Não mudou em nada. Só estou tendo mais trabalho para escrever. Mas eu escrevi dessa forma para vocês entenderem que o coeficiente angular aqui vale 0. Que é o que classifica a minha função como constante. O a tem que ser igual a 0. Tranquilo? Então, função constante vai aparecer lá do outro lado da igualdade um número. Tá? Aí, cuidado com a pegadinha. Esse número pode ser 8, pode ser raiz de 3. Se o autor quiser sacanear vocês, podem colocar assim, ó. Eu sacanearia. F de x é igual a menos 5 mais raiz quadrada de 2. Será que isso aqui é uma função constante? Claro que é. Apareceu algum número multiplicando o x ali? Não apareceu. Ou seja, o meu x está lá, só que está sendo anulado pelo zero, certo? Se eu for escrever toda essa equação aqui, toda essa função do primeiro grau, ia ficar menos 5 mais raiz de 2 mais 0 vezes x. Ó. O meu coeficiente angular aqui vale 0, certo? E o meu coeficiente linear, o meu b, o meu número que está boiando, é o menos 5 mais raiz de 2. É uma operação. Menos 5 mais raiz de 2 é o meu coeficiente linear. Tranquilo? É isso aí? Então, função constante, meu a igual a 0. E por último, a função de translação, que ela tem a seguinte condição de existência. O meu a tem que ser 1 e o meu b tem que ser um número diferente de 0. Então, o meu b tem que aparecer, certo? O meu b aqui na função de identidade ele não aparece, porque ele é anulado, ele é 0, certo? Já na função de translação, o meu b aparece. Pode ser qualquer número diferente de 0, certo? E o a é obrigado a ser 1, tá vendo? Tem que aparecer o x sozinho, né? O 1 está aqui camuflado, ó. Ele está ali, mas está camuflado. Então, apareceu o x sozinho e o b é um número diferente de 0, fechou. É uma função de translação. Tranquilo, pessoal? Então, tá aqui, tá feita a introdução da função do primeiro grau ou função afim, certo? A gente entendeu o que é uma função afim, como é que ela vai ser apresentada. A gente aprendeu quem é o a e quem é o b, quais são as classificações, né, do a e a classificação do b. Coeficiente angular, taxa de variação ou taxa de crescimento se refere ao a. Coeficiente linear se refere ao b. E a gente aprendeu a classificação da função afim, que ela tem essas 4 classificações. E aí, lembrando, né, a gente tem que sempre associar a classificação da função à sua condição de existência. O que torna aquela função a ser identidade? O que torna aquela função a ser linear? O que torna aquela função a ser constante? O que torna aquela função a ser uma função de translação? Tranquilo? O conselho que eu dou, terminou esse vídeo aqui, faz um quadro resumo. Faz assim, ó, função identidade. A igual a 1, B igual a 0. Função linear, B igual a 0, certo? Função constante, A igual a 0. Função de translação, A igual a 1, B diferente de 0. Faz um quadro resumo, dá uma decorada e a gente vai ver no exercício como é que o autor vai vir cobrando, tá? Então agora eu vou parar esse vídeo, certo? Eu vou apagar o quadro aqui e vou montar uns exercícios para a gente resolver. Tranquilo, pessoal? Então esse foi o primeiro momento. Até o próximo momento da aula de hoje. Valeu?